Eu sou o Padre Djalma, reitor do Seminário Propedêutico, e estou aqui com vocês participando desse curso bíblico acerca das parábolas e passagens difíceis do Santo Evangelho. Vamos nos colocar na presença de Deus para esse momento de partilha da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor nosso Deus, te agradecemos pela sua palavra, através da qual te revelaste a nós e revelaste também o seu pensamento, seus critérios e também revelastes acerca do juízo, que é fator de esperança para nós. Queremos te agradecer e queremos sintonizar hoje com a sua palavra, Senhor, para que possamos alimentar-nos dela e, desse modo, estarmos vigilantes para o encontro definitivo com o Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje queremos partilhar a passagem, a parábola de Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Vamos escutar esse evangelho que nos coloca diante da necessidade da vigilância. É integrante da pregação de Jesus, ensinamentos e exortações acerca da necessidade da vigilância. E o motivo é que estar vigilante não é outra coisa senão estar assumindo realmente com seriedade o nosso propósito de seguimento do Senhor, nosso chamado batismal, a vivência de virtude, a perfeição da caridade. Lembrando que esse chamado, que esta vocação é universal, como nos salientou o Concílio Vaticano II. Vamos então escutar Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á, fá-lo-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens.
Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como eu disse, é integrante dos ensinamentos do Senhor a verdade sobre a sua vinda, a sua segunda vinda. Jesus gastou na sua pregação espaços expressivos, falando, ensinando e procurando incutir em nós a necessidade da vigilância. E isso foi integrado como artigo da nossa fé. Nós professamos no credo que ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar vivos e mortos. Portanto, é uma verdade que nós professamos no nosso credo, ao lado das outras verdades da nossa fé. Santo Tomás de Aquino dizia: estamos no tempo da misericórdia, virá o tempo do juízo. Porém, o tempo do juízo, para aqueles que se manterem fiéis, será também o tempo da bem-aventurança. Diz que Santa Teresa d'Ávila, cada vez que tocava o relógio, sentia pulsar seu coração de alegria pela proximidade do encontro definitivo com o seu divino esposo, com o seu amado. Os primeiros cristãos utilizavam uma palavra no contexto da celebração eucarística, que, aliás, a Igreja integrou também logo depois da consagração, claro, no português. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Na liturgia, depois da vinda do Senhor, sobre a espécie do pão e do vinho, a Igreja aspira por sua segunda vinda e pede, dizendo: anunciamos, Senhor, vossa morte, proclamamos vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Maranatá, em sintonia com as primeiras comunidades cristãs. Nosso Senhor, então, contou parábolas acerca da vigilância. Me detenho aqui em Lucas 12, 35, 40, porém temos paralelos em Marcos 13, 33 a 37 e Mateus 24, 42 a 40 a 54. Portanto, textos que aparecem nos sinóticos. Nem todas as parábolas, nem todos os discursos de Jesus aparecem nos três sinóticos. No caso aqui aparece nos três sinóticos estas parábolas. Digo estas parábolas porque não são apenas uma.
mas na única narrativa, mais de uma parábola. Nós já escutamos o texto, mas queremos retornar a ele fazendo algumas considerações. Primeiramente, nosso Senhor exortou: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Para o judeu, ter cingidos os rins é aquele que está mais solto para a marcha. Para a marcha. Nosso Senhor diz também: estejam acesas as vossas lâmpadas. Lembramos de outra parábola de lâmpadas, a das 10 virgens. Das virgens prudentes e das virgens imprudentes, que não adquiriram o óleo para o encontro com o noivo. Portanto, todas as parábolas do Senhor vão nessa linha da vigilância, da preparação para esse encontro. O mais importante de nossas vidas é a vigilância, meus irmãos e irmãs, porque a nossa vida, o juízo final será declarativo em cima daquilo que tiver sido a nossa vida de seguimento de Jesus. Portanto, por isso nosso Senhor insiste na vigilância. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa. Os servos da casa naquele tempo deveriam estar esperando. É um pouco curioso porque não necessitaria que todos estivessem esperando, já que ele volta para o descanso. No entanto, o Senhor enfatiza a necessidade dos servos esperarem, porque nós somos coletivos, somos discípulos e discípulas. Então o Senhor fez questão de apresentar esta parábola na perspectiva coletiva. Em alguma outra, apresenta de forma individual, como vamos abordar, mas aqui ele aplicou os servos a cada cristão que deve estar em atitude de vigilância. E nosso Senhor diz: bem-aventurados, que significa felizes. Conhecemos as bem-aventuranças, quer dizer felizes. O caminho por excelência da felicidade é a vigilância, é a vida cristã com autenticidade, é assumirmos o batismo com coerência, é vivermos a radicalidade do seguimento de Jesus. Felizes, bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigilantes, vigiando quando vier. Depois, o Senhor conta outra parábola, na mesma linha. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. O ladrão. Interessante que o Senhor não tem escrúpulo de ser comparado. Por quê? Porque nas parábolas, meus irmãos, há parábolas que todos os elementos delas se encaixam. E há parábolas que apenas um eixo, um elemento é que o Senhor quer destacar. Quanto aos outros elementos, ele não tem escrúpulo de contar uma parábola da vinda do ladrão, associando a sua vinda. Porque o que ele quer destacar não é a questão do ladrão, ou da pessoa que chega de forma imprevista. É a imprevisibilidade da sua vinda, como a do ladrão. De fato. Quer coisa mais clara do que essa? Se soubéssemos a que hora viria o ladrão em nossa casa?
Não deixaríamos, pelo contrário, iríamos acionar a polícia, ou ficar vigilantes com as luzes acesas. Também, naquele tempo, já havia ladrões. O ser humano é o ser humano. E também, naquele tempo, com os meios que possuíam, por certo, ficariam vigilantes e não deixaria que ele entrasse e roubasse a casa. E aí, nosso Senhor diz, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Virá o Filho do Homem. Nosso Senhor, inclusive, diz que só o Pai sabia desse tempo da sua vinda. Claro que ele sabia, mas quis dizer que não foi lhe dado revelar. E diz que nem os anjos sabem. Então, a imprevisibilidade. Se ao mesmo tempo temos a certeza, e isso é conteúdo da nossa fé, e se não estivermos aqui, quando ele vier, a nossa morte é o marco do encontro com ele e do nosso juízo. Portanto, a imprevisibilidade da sua vinda pode também muito bem ser aplicada à imprevisibilidade da nossa morte. Depois o Senhor compara com um administrador. Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Administrador. O Senhor confiou a vida a nós, com tantos dons. Somos administradores, somos mordomos. Já na criação, após criar o homem e a mulher, Deus lhes deu domínio sobre todos os seres, com a ordem: dominai a terra. O alcance dessa ordem, seja do campo do trabalho, como destacou o Papa São João Paulo II na encíclica sobre o trabalho, mas em todas as dimensões da nossa vida. Acerca disso, São João Paulo II também aplicava aquela passagem do jovem rico, o próprio dom da juventude, ou seja, da existência, e no caso dos jovens, com um longo tempo de vida, como uma riqueza. Somos administradores e devemos realizar bem esta função que o Senhor nos confiou. Mas ele fala também do administrador infiel. E aí a gente vê a diferença abissal entre a atitude do Senhor, que retornando, encontra o administrador exercendo a sua função com fidelidade, e aquele que exerceu com infidelidade. É abissal a diferença da atitude do Senhor para com um e para com outro. Assim será também no juízo. Por isso, aprimorarmos na vigilância. No entanto, no final da parábola, segundo Lucas, o Senhor nos deixa entrever um critério do juízo. Importante. O servo, que apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. O Senhor revela aqui um critério que a igreja tem presente nos seus ensinamentos acerca do juízo final. E aí o Senhor conclui com esse versículo que sempre me deixou apreensivo. A quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Obviamente que não devemos com isso ficarmos relapsos
em relação à busca das coisas de Deus, inclusive do conhecimento acerca da sua vontade. Conhecendo a palavra de Deus, a moral da igreja, enfim. Mas é certo também que ao que muito for dado, muito será cobrado. Então devemos, ao mesmo tempo que buscamos o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, pela Escritura, pela moral da igreja, devemos também pedir a Ele e buscarmos e nos empenharmos com sinceridade numa atitude de fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com estas 3 parábolas acerca da necessidade da vigilância, quer dizer, 3 passagens, mas são mais parábolas, como vocês puderam escutar, porque nosso Senhor aplica um aspecto e depois aplica outro, sempre com referência à imprevisibilidade da sua vinda e à necessidade da vigilância. Lembrando que foram 3 parábolas que aparecem exatamente nos sinóticos. Então, com isso, nós estamos concluindo o curso acerca das parábolas promovido pela comunidade Caminho do Discípulo.